8:38. 8:38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos, prestar bem atenção nesse versículo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é do meu amor por Deus, mas é do amor que Ele tem por mim, por nós. Nada mais nos separa desse amor. Deus amou o mundo. João 3,16 não fala assim. Deus amou o mundo. Quem é o mundo? De tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é o amor de Deus que nos alcançou. E esse amor não se explica, não há como medir. Não há, humanamente não há, em palavras não há como descrever esse amor. Então nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo, nós estamos desfrutando desse amor de Deus. Então nada mais vai nos separar desse amor. Irmão, não existe nada. E quando Deus falou, nada pode nos separar, é nada. Lá em Hebreus 13, versículo 5, o Senhor disse assim: eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei. E sabe quem que disse isso? Foi Deus. Primeiro, o Evangelho de João 10, 28 e 29, o Senhor Jesus disse assim: e eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e da minha mão ninguém o arrebatará, ninguém as tirará. Isso foi o próprio Senhor que falou. Ele nos deu a vida eterna e da mão dele jamais. E ele disse assim, ó, nós jamais iríamos perecer. Isso saiu da boca do Mestre, da boca do Senhor, né? Amém? Jesus é o Senhor. Eu não tinha uns 10, 15 itens, não, 12 itens para falar desse assunto, mas não dá. Romanos 6, 23, né? Oi? Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né? De Deus é a vida eterna em... Vamos só ler esse versículo, irmão. Romanos 6, 23. Quer ver? Para nós encerrar aqui, ó. Se os irmãos quiserem compartilhar um pouquinho, amém? Jesus é o Senhor. Ó, 6, 23. Louvado seja o Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. Então a morte é a recompensa, é o pagamento, é o devido. Nós pecamos em Adão, não é culpa nossa. É Adão, nós temos o gênese dele, humanamente falando. Mas o dom gratuito, quer dizer, presente que Deus dá gratuita, é de graça, gratuitamente, é a vida eterna. A vida eterna é algo de graça, é gratuitamente, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós temos que crer em Cristo Jesus. Caso contrário, seja ainda gratuitamente, eu não vou receber. Porque esse presente que é dado gratuitamente para o ser humano precisa ser aceito. O Senhor deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio. A escolha, a predestinação de Deus desde a fundação do mundo, Deus criou o ser humano, não foi para o homem cair e morrer. Então era para isso acontecer o que nós temos recebido hoje. Mas parte das pessoas não quiseram, por causa da questão do livre-arbítrio. Mas ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. É Gênesis 1, 28 dizendo a todo esse mistério. É só ler cuidadosamente Gênesis 1, 28, que vai ver por que Deus criou o homem e deu a incumbência para o homem de crescer, multiplicar, dominar a terra e sujeitar. Né? Então, o homem foi criado para isso. Infelizmente, muito se perde no caminho, embora tenha nascido, sido criado, planejado, né, escolhido, não vai chegar ao destino. Por quê? Porque é a questão do livre-arbítrio. Agora, só que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Deus sabe, tudo vê, tudo pode. Então ele sabe quem ia, quem não ia. Entendeu? Será que a Terra
conseguia absorver se o homem não pecasse, se nós não morrêssemos? Pois olha, aí é uma questão. Deus, como trouxe a existência, traz à existência as coisas que não existem pela sua palavra, né? O Senhor daria um jeito. Esse universo é infinito, né? Nós não temos, nós somos muito míopes em relação a isso, né? Muito míope. É uma pergunta até de ficar no ar, né? Poxa, como seria, né? Mas infelizmente não foi daquele caminho. Só que segundo a incumbência de Deus, se Adão fosse recebesse Deus por meio da árvore da vida, Deus entraria nele, passaria a governá-lo, e assim sucessivamente o homem traria a autoridade, o reino e o domínio de Deus, a qual foi perdido, usurpado por Satanás. Não deu certo no começo, Deus fechou a entrada do Éden, e o homem não volta com o mesmo fruto da árvore da vida, até que agora Deus primeiro trate com o pecado do homem. Deus tem que lavar o homem, limpar o homem, purificar o homem para poder entrar no homem. E aí entra a obra de Cristo a nosso favor, o sangue de Jesus. Jesus é a árvore da vida, a videira verdadeira. Agora temos acesso de novo. A árvore da vida que é o próprio Deus, né, irmão? Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, compartilhar, está aberto, os irmãos à vontade. Jesus é o Senhor. Amém? Oh, Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos entenderam, se não entenderam, me perdoe, né, mas